Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou consagrada da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para refletir o Evangelho desta segunda-feira, 14 de setembro, dia que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. É um dia muito especial para nós católicos que temos o símbolo da Santa Cruz como nosso estandarte, né? Como nossa vitória. Nosso troféu é a cruz. Jesus morreu na cruz por nós. Então, nosso símbolo, a verdade é essa, o símbolo da nossa igreja é a Santa Cruz. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntas hoje? Esse dia é um dia muito especial para nós, principalmente nesse período de pandemia, quando nós não podemos celebrar, né, a Sexta-feira Santa, né, com a igreja aberta, com todos ali, vivendo a paixão do Senhor, né? Então que hoje, nessa segunda-feira, dia que a igreja celebra esse memorial da nossa igreja, né? Exaltação da Santa Cruz, quando a cruz de Jesus foi exaltada, né? E aí eu vou explicar rapidamente essa história, como surgiu esse dia de hoje, mas, né, que se você tiver condições hoje de poder ir à igreja, né, de poder ir à Santa Missa, ou de, por favor, né, participar pelos canais religiosos, né, pelas redes sociais, participe. Não deixe de assistir, de participar da Santa Missa hoje, porque é um dia muito especial para nós. Então, a história, né, como que surgiu esse dia, né, da exaltação da Santa Cruz, Santa Helena, né, ela inspirada por Deus, né, e evangelizada pelos apóstolos, porque a história aconteceu 300 anos depois, mais de 300 anos, né, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, mas a palavra de Deus se espalhou, né? Os discípulos levaram a palavra, os apóstolos e todos que seguiam a Jesus, né? Eles se espalharam pelo mundo, né? E chegou até a Santa Helena, né? Que na época era mãe de um rei, e ela pediu, quando ela soube, né, de tudo que tinha acontecido com Jesus, ela pediu para ir a Jerusalém, que ela queria encontrar o lugar onde a cruz, né, de Jesus estava, né, o madeiro, onde Jesus foi crucificado. E até onde eu ouvi essa história, né, da Canção Nova, eu estou repassando para vocês aquilo que eu ouvi, que eu li, né? Santa Helena chegou lá no local, indicaram para ela onde que era o local onde ele tinha sido crucificado, e ali, 300 anos depois, né, já haviam várias cruzes ali naquele local, porque onde Jesus foi crucificado, muitas pessoas também morreram ali crucificadas, e a cruz que usava para um não servia para o outro, tinha que jogar fora, né, e sempre que alguém era condenado à morte de cruz, era uma cruz nova, né, um madeiro novo. Então havia ali uma vala cheia de cruzes ali, né, jogadas ali, né, e o tempo passou, mas aquele madeiro ficou ali ainda, né. E aí, como era um local assim, condenado, né, das pessoas ali de condenação, quase ninguém usava aquele lugar, não fazia nada ali, tipo cemitério, né. Então, ela ficou, quando ela viu, ela quis saber, né, e agora, como que a gente vai descobrir qual que é a cruz, né, que Jesus foi crucificado, né? E aí pegou várias cruzes, né? E foi colocando assim no chão e foram trazendo aqueles doentes, né? Que estavam ali na cidade para tocar na cruz, né? E quando eles tocavam na cruz de Jesus, eles ficavam curados. E ela começou a perceber que um determinado madeiro, né? Tocava nele, a pessoa ficava curada. Depois vinha o outro e assim ela foi percebendo que aquela era a cruz de Jesus. E aí ela pegou e tinha mandado erguer uma igreja, né, para poder toda a história, né, do cristianismo, né, foi resgatada graças a Santa Helena, né, os locais sagrados
né, onde Jesus nasceu, onde Jesus, né, a Terra Santa, na verdade, né, que nós temos hoje, nós devemos tudo a Santa Helena, né? E aí ela pediu para erguer uma igreja, né? E no dia 14, ela descobriu a cruz, e no dia 15, essa cruz foi exaltada, né? No altar. E hoje, até hoje, né? A gente sabe de pessoas que têm, né? Pessoas, é lógico, né? Não é qualquer pessoa que consegue, né? Uma relíquia, tem as relíquias, né? Da Santa Cruz, no madeiro de Jesus, né? Então, assim, parece que no anel do Papa, né? Tem lá um pedacinho da madeira da relíquia, né? Porque a cruz foi exaltada e depois, né? Foi transformada em relíquias. E ali, mas existe a igreja, né? Onde a cruz foi exaltada. Então, no dia de hoje, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, né? Quando Santa Helena encontrou a cruz de Jesus e levou para essa igreja, e ali ela foi exaltada. A cruz é o nosso símbolo, o símbolo da nossa fé, né? Por que a gente carrega o sinal da cruz conosco, né? Nós fazemos o sinal da cruz em nós, né? Porque nós somos cristãos e a cruz é o nosso, aquilo, não é um talismã. A cruz não pode ser um talismã, né? A cruz é o símbolo mesmo da onde Jesus morreu por nós. Amém? Onde ele derramou todo o seu sangue por nós. Vamos refletir então o evangelho de hoje. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 17 e seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus falou a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna, pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, gente, que declaração de amor, né? Isso é o amor de Jesus por nós, né? Deus enviou o seu Filho único para que morresse na cruz por nós, né? Para muitos a cruz é sinal de escândalo e para nós é salvação, é vitória, né? Jesus morreu na cruz e quando Jesus morreu, podia ter, né, pareceu, né, para aquela época que tinha acabado a história, que, né, Jesus foi derrotado, né? Ele veio, nasceu, viveu, pregou amor, curou as pessoas, ressuscitou, mas foi preso, condenado, morto, sepultado, né? Então, para as pessoas, até aquela sexta-feira santa ali, né, que nós celebramos, foi a derrota, mas não foi derrota, foi a vitória. Jesus quis se dar numa cruz por nós. Ele quis, naquela época, a morte de cruz era a pior condenação que podia existir para uma pessoa. Era humilhação, porque a pessoa, além dela ser condenada à morte de cruz e aquela morte ser uma morte violenta, né, por estar ali pregando, né, rasgando aquela carne, o osso, pregado na cruz, como a gente, né, vê aí, viu nos filmes aí, na filme do Mel Gibson, né, que mostra muito bem feito, né, o filme, né, muito realista, né, como Jesus, eu acredito que como foi mesmo, né, porque Santa Brígida vai falar das inúmeras chagas de Jesus, né. Então a gente percebe naquele filme, naquela encenação, uma realidade que às vezes a gente nem quer assistir. Muita gente nem consegue assistir o filme do Mel Gibson por tristeza, né? Por dó de ver aquele homem sofrendo, aquela carne sendo lançada para o chão, de tão dilacerado que Jesus foi, né?
de Nossa Senhora sofrendo ali com ele, né? Mas é a realidade, foi isso que aconteceu. E como era a sentença de cruz, era a realidade da época, Jesus, ele se deu, ele quis se dar para morrer também naquela época. Né? Talvez se a morte fosse de outra forma, Jesus não teria corrido dela também. Né? Com certeza não teria. Mas a cruz é sinal de vitória para nós. Né? A primeira leitura de hoje vai falar que o povo no deserto, eles começaram a falar mal de Moisés, né? Por que tirou a gente do Egito, trouxe a gente para morrer de fome aqui no deserto, antes tivéssemos ficado lá, estamos com saudade das cebolas do Egito, né? Estavam sofrendo na mão do faraó, dos egípcios, e quando Deus liberta, começa a praguejar, né? Começa a falar, começa a murmurar. E aí Deus manda serpentes venenosas para picar aquele povo. Né? E eles eram picados e estavam morrendo, né? Iam morrer todos no deserto, porque não tinha para onde fugir. E aí Moisés intercede a Deus por aquele povo, né? E Deus manda construir uma serpente de bronze. E aquela serpente foi levantada e Deus fala: todo aquele que olhar para essa serpente ficará curado. Por isso que Jesus fala sobre isso com Nicodemos, né? Do mesmo jeito, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Né? Lógico que ele não ia conseguir entender por que ser levantado. Né? Quando Jesus morre, né, eles levantam a cruz e Jesus é pregado na cruz, ele fica acima e toda a cidade consegue ver Jesus, porque ele estava lá no alto do Monte Calvário, né? No alto. E lá no alto ele foi levantado, né? Todo mundo que passava até desconjurava, né? Virava o rosto a falar o evangelho, né, de João também. Virava um rosto de tão escarnecido que ele estava, de tão deplorável, né? A gente vê que teve mais pessoas também que foram crucificados, outros 2 homens que foram crucificados junto com Jesus, mas nenhum deles sofreu tanto como Jesus sofreu. Né? Tanto é que eles iam demorar para morrer na cruz. Né? Eles iam ficar dias ali, como era o costume. Né? Pregava e deixava para lá. Morria de sede, de danição, os urubus vinham, picavam os olhos, até que eles morriam. Né? Começavam a comer eles vivos. Né? Mas Jesus sofreu tanto antes de ser pregado na cruz que ele não suportou. Ele foi crucificado 9 horas da manhã, né? Ele foi crucificado de manhã, levado para o Calvário, crucificado, e 3 horas ele morreu. Né? 3 horas ele morreu. Ele não aguentou ficar mais tempo do que isso. Quando o soldado chegou, né, que traspassou ele com a lança, ele já estava morto. Os outros teve que quebrar as pernas deles para que eles pudessem morrer. Né? Senão eles ficariam ali dias. E como no dia seguinte era sábado, eles não queriam, né, que aquele espetáculo ficasse ali, né? Então, né, pediu para que antes do pôr do sol tirassem os corpos. E Nicodemos, esse que vem conversar com Jesus à noite, às escondidas, né, porque ele era um homem um homem de poder lá na época, né? Ele vai à noite conversar com Jesus e Jesus vai falar isso para ele. E no final Deus vai declarar para nós o seu amor. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Todo aquele que acredita em Jesus não morra. Ah, Marta, mas e a morte? Essa morte vai passar para o outro lado, para que você tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. Né? Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Jesus quer nos salvar hoje. E se você fosse a única pessoa no mundo pecador, Jesus viria e morreria de novo só por você. Porque Jesus não quer que nenhum de nós se perca, nenhum. Vamos rezar. Eu separei uma música aqui propícia para o dia de hoje. Quero convidar você a rezar comigo com essa música.
Olha o meu crucifixo aqui, olhe para ele. Eu estou com 2 aqui, mas esse é o mais legítimo, olha. Olhe para a cruz. Jesus hoje estava esperando esse momento, porque Ele quer ter um encontro com você. A cruz do Senhor, eis a cruz do Senhor, livrai potências do mal, fugi potências do mal. Venceu o leão da tribo de Judá. Jesus sabe tudo o que você tem passado. Jesus te conhece, sabe quanto você tem chorado, sofrido com essa pandemia, na solidão, sozinho, sozinha. Perdido seus entes queridos, pessoas que estão morrendo, mas Ele permanece ao seu lado. Olhe para a cruz agora, meu irmão. Ninguém te ama como Jesus. Ninguém te ama como Jesus. Olhe para a cruz. Essa é a grande prova de amor de Jesus por nós. Ninguém me ama como Jesus. Ninguém te ama como Jesus te ama. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para as chagas de Jesus. Foi por você, foi por mim. Foi por mim. Foi por mim, porque Ele me ama, Ele te ama. Ninguém te ama. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém te ama. Deixa Jesus te amar hoje. Essa prova de amor Jesus quer te dar. Ele está te falando o quanto Ele te ama. O quanto Jesus me ama. É por mim e por você, meu irmão. Viva esse dia hoje. Viva esse dia hoje com muito carinho, com muita dedicação. Dia da exaltação da Santa Cruz. Viva esse dia hoje com contrição. Tenha um coração contrito hoje. Eu te convido hoje a se entregar completamente ao Senhor, a entregar todos os seus problemas nas mãos de Jesus, que na cruz do Senhor você seja liberta de todo o mal, de tudo aquilo que lançaram contra você, de toda inveja, de toda palavra torpe, de tudo aquilo que o demônio quer fazer contra a sua vida. Pela cruz do Senhor, seja liberta hoje, meu irmão e minha irmã. Ser liberto hoje de toda insídia de Satanás, porque Jesus, a cruz do Senhor seja minha luz, a cruz do Senhor seja minha luz, a cruz do Senhor seja minha luz. Reza comigo, a cruz do Senhor seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Porque a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Que você possa ter um dia hoje alegre, feliz, mas contrito. Um dia alegre, feliz, porque Jesus nos ama, mas um dia de contrição. Amém? Busque oração, busque estar na presença do Senhor, busque ler a palavra de Deus. Fique sempre na presença do Senhor, porque Jesus te ama. Porque ninguém te ama como Jesus. Porque ninguém te ama como Jesus. Amém? Que você possa ter um dia em paz, alegre, feliz, e que a cruz do Senhor seja a sua luz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.